Minha amiga e meu amigo, eu vou exibir um vídeo. Eu peço que você assista-o com muita atenção. As imagens se tratam dos atos do dia 16 de março, domingo último, em Copacabana, em que o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, faz uma fala perfeita sobre Bolsonaro. Assista, em seguida eu volto dizendo o que eu entendo da importância de Bolsonaro para os brasileiros e para o Brasil. Assista. Eu quero lembrar aqui, presidente, uma coisa. 2014, o senhor, lá na Academia Militar dos Arbolhas, falando que estava pronto para se doar pelo Brasil. Falando que aquilo podia custar a sua própria vida. O senhor estava antecipando o que aconteceu em 2018. Uma facada que, pelas mãos de Deus, não te levou. O senhor é fruto do milagre. O senhor terminou a campanha com uma bolsa de colostomia. E o senhor foi forte. Eu nunca conheci ninguém com a sua fortaleza. Fui te visitar no hospital. Fui despachar contigo no hospital. Eu me lembro quando o senhor disse que isso aqui é muito sofrimento. Tem dia que eu não aguento a dor. Mas o senhor foi forte. O senhor venceu. E entregou um país diferente. Um país moderno. Uma pessoa que aprovou a reforma. Eu queria saber se vocês lembram quem fez algumas coisas. Quem levou água ao colégio? Quem inventou moto do pedágio? Quem criou o Pix? Quem garantiu o auxílio emergencial no momento mais importante, no momento da pandemia, R$300? Quem salvou empresas e empregos com benefício emergencial? Quem criou o Conante? O Brasil é diferente. A gente tem que voltar a caminhar em direção à prosperidade. Uma razão de afastar Jair Messias Bolsonaro das urnas é medo de perder a eleição, porque eles sabem que vão perder. Nós vamos libertar o Brasil da esquerda, dessa esquerda que tanto maltrata o nosso país. E nós vamos reconduzir o melhor presidente da história ao seu lugar. Viva Bolsonaro! Brasil acima de tudo! Viva Copacabana! Viva o Brasil! Olha só, minha amiga e meu amigo. A maioria dos países ao redor do mundo tem uma personalidade que, pelos seus feitos, é classificado como o salvador daquele país, daquela nação. A Mongólia tem Gengis Khan, os Estados Unidos têm George Washington, Timor-Leste tem Xanana Gusmão. Nos tempos mais modernos, a Inglaterra tem Winston Churchill, a França tem Charles de Gaulle, o Vietnã tem Ho Chi Minh, a Argentina tem um general Roca, a América do Sul, mas muito especial a Venezuela, tem Simón Bolívar, e o Brasil, por incrível que pareça, mesmo existindo há mais de 500 anos, não tinha uma personalidade que se enquadrava como o seu libertador. Porém, senhoras e senhores, em 2018, esse libertador se revelou, surgiu, Jair Messias Bolsonaro. E por que só agora a gente entende que ele libertou o país e a nação brasileira, embora estamos numa luta contra os tiranos que querem tomar o nosso país de assalto e colocar de quatro a nossa democracia. Por que Jair Messias é o verdadeiro e único libertador do nosso país, da nossa nação? É o camarada que nos ensinou o que é patriotismo,
quando nós achávamos que patriotismo era aquilo que a gente fazia de 4 em 4 anos, quando de Copa do Mundo, em que nós vestíamos de verde e amarelo e saía pelas ruas comemorando a vitória da seleção brasileira ou lamentando a sua derrota. Não, não, não. Ele nos ensinou que patriotismo se faz 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Ele nos ensinou o valor de amar o país, de trabalhar como forma de fortalecer a família, nos voltar a Deus. Uma característica que o Brasil, embora seja um dos países mais católicos do mundo, estava se distanciando de Deus em Jesus Cristo, e ele veio com o lema: pátria, família, Deus, pátria, família. Então, isso é importante. Ele abriu os nossos olhos para que a gente pudesse ver o que verdadeiramente é uma negação às Forças Armadas, uma boa parte dela, salvo raríssimas exceções, igualmente a Polícia Federal. Ele abriu os nossos olhos para a gente discernir o que é certo quando a discussão é justiça. Ele mostrou que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é uma corte política e não de jurídica que defende ali os seus interesses, interesses de grupos e não a lei como deveria. Nos ensinou que os veículos de comunicação, salvo raríssimas exceções, são todos lambe-botas e porta-voz do sistema. Exemplo, Rede Globo. Ele nos ensinou que dá para acreditar na política partidária, que dá para abraçar um candidato e fazer desse candidato eleito sem gastar um único centavo ou muito pouco. Basta ver que ele gastou apenas 3 milhões de reais para ganhar uma eleição de presidente da República, quando o certo seria gastar bilhões, dezenas de bilhões. Ele, por brigar contra o sistema, constitui uma ameaça a esse sistema que está aí, nos escravizando, nos colocando de quatro, querendo a nossa jugular, querendo a nossa cabeça. Tentaram-lhe contra a sua vida, dando-lhe um golpe de arma branca, de forma milagrosa, sendo salvo por Deus. E mesmo passando pelo que passou, não se curvou, não traiu o seu ideal, continuou do lado do povo, defendendo o Brasil e acreditando que dias melhores poderiam vir. Como ele proporcionou ao longo dos seus 4 anos de governo esse que foi marcado por progresso e característica marcante da sua administração: não roubou e não deixou roubar. Foi justamente por essa razão, senhoras e senhores, que mesmo pegando uma pandemia, a população não ficou abandonada, desassistida. Ele conseguiu abraçar a todos, não deixando ninguém para trás, nem CPF, nem CNPJ, ou seja, nem pessoas e nem empresas, socorrendo a todos. É um homem que atacou sem ser atacado. Foi odiado sem odiar. E tentou perdoar a todos. E ainda é perseguido implacavelmente. Esse senhor é apaixonado pelo Brasil, eu já tenho dito isso em outras mensagens. E isso a gente pode ver nitidamente. Não são jogos de palavras, são ações verdadeiras. Para ele seria muito fácil se bandear para o lado do sistema. Por certo, seria eleito, reeleito, quantas vezes quisesse. Mas aí o povo estaria lascado se ele fizesse o que os outros políticos fizeram. Ele não é um político tão somente. Ele não é um presidente tão somente. Ele é o líder. Ele é muito mais que um presidente. É o libertador dessa nação que vai entrar para a história certamente.
É por isso que aonde ele vai, o povo vai atrás. O povo está com ele porque ele está com o povo e ambos estão unidos pelo Brasil. Um Brasil melhor e mais justo. Eu tenho visto a ânsia louca do sistema de querer processá-lo, condená-lo, tacá-lo na cadeia, até quem sabe tirar-lhe a vida. Só que acredito eu que muito mais que esse sistema podre e nefasto que o Brasil experimenta hoje é a força de Deus e a proteção divina que está sobre a cabeça deste homem. Ainda que tentasse contra a vida dele, ainda que esse tentar fosse bem sucedido, a missão dele ele já cumpriu e cumpriu bem. Abrir os nossos olhos para que a gente pudesse ver e defender a realidade. Ele não tirou dos olhos da nação um graveto, ele tirou uma estaca. Além do mais, senhoras e senhores, querer tentar contra a vida de Bolsonaro é um grande engano. Ele já cumpriu uma boa parte da sua missão, fazendo líderes, liderados, conscientizando a nação, certo daquilo que quer, daquilo que é bom ou ruim. O que esses inimigos de plantão, no seu estado de desespero, precisam saber que, abre aspas, a bala que mata o poeta não mata a poesia, fecha aspas. Bolsonaro já criou um batalhão de líderes por esse Brasil afora, que respeitosamente falaria peças de reposição, que na sua ausência, vários nomes poderiam substituir, não à altura, mas para dar continuidade à revolução para salvar esse Brasil, tirá-lo do buraco em que se encontra. E isso é plenamente possível, porque Jair Messias Bolsonaro ensinou ao povo o que é certo e o que é errado, e hoje o povo sabe o que quer e onde quer chegar. E há um ditado que diz, nenhum caminho é distante quando se sabe aonde quer chegar. É por essa razão que eu uso as minhas redes sociais para defender Jair Messias Bolsonaro. Eu me coloco à sua disposição como um soldado nessa luta para colocar o Brasil nos trilhos, rumo à ordem e o progresso. E eu quero amanhã, conversando na minha cadeira de balanço com meus netos e bisnetos, dizer que eu fui soldado de Jair Messias Bolsonaro nessa luta para libertar o Brasil. Esse homem é sensacional. Esse homem é fantástico. Ele não tem um capítulo na história. Ele tem toda a história reservada para contar a sua importância, o que ele fez para o Brasil e para os brasileiros. Vou repetir a frase, finalizando, para que os inimigos de plantão possam refletir sobre ela. Abre aspas. A bala que mata o poeta não mata a poesia. Fecha aspas.